nós vamos relaxar, meditar e dormir com uma leitura de sabedoria. Hoje eu trouxe a parte 2 do Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. Vamos lá. Lahiri Mahashaya deixou este mundo pouco depois de eu haver nele entrado. O seu retrato, em moldura ornamentada, sempre honrou o altar da nossa família, nas várias cidades para onde meu pai era transferido pelo escritório. Muitas manhãs e noites nos encontraram, a minha mãe e a mim, em meditação ante o improvisado altar, oferecendo flores que eram aromatizadas com pasta de sândalo. Juntando incenso e mirra às nossas devoções, honrávamos a divindade que se manifestava plenamente em Lahiri Mahashaya. A sua fotografia teve influência extraordinária na minha vida. À medida que eu crescia, o pensamento focalizado no Mestre crescia comigo. Em meditação, via com frequência sua imagem fotográfica. Ela destacava-se da pequena moldura e assumia uma forma vivente e sentava-se diante de mim. Quando eu tentava tocar os seus pés, no seu corpo luminoso, ele voltava a se transformar em fotografia. E Lahiri Mahashaya deixou de ser na minha mente uma pequena imagem moldurada, passando a ser presença viva e iluminadora. Eu frequentemente orava para ele nos momentos de provação ou confusão, encontrando em meu interior a sua orientação confortadora. No início, eu sofria por ele não estar mais fisicamente vivo, mas quando comecei a descobrir sua secreta onipresença, não lamentei mais. Ele muitas vezes escrevia aos discípulos demasiadamente ansiosos em visitá-los. Por que vir me contemplar em carne e osso, quando estou sempre dentro do raio da visão do seu Kotasha, o olho espiritual? Aos 8 anos de idade aproximadamente, fui abençoado com uma cura maravilhosa, graças ao retrato de Lahiri Mahashaya. Essa experiência intensificou o meu amor, e quando estávamos na propriedade de Ikapur, em Bengala, contraí o cólera asiático e fui desenganado pelos médicos que nada podiam fazer. Na minha cabeceira, mamãe incitava-me freneticamente a olhar para o retrato de Lahiri Mahashaya, que estava presa na parede acima da minha cabeça. Naquela época, o cólera asiático era uma doença praticamente fatal, por conta do subdesenvolvimento da medicina e também das condições da época. Então, a mãe de Yogananda falou: curve-se adiante dele mentalmente. Ela sabia que eu estava fraco demais até para erguer as mãos em saudação. E ela continuou: se realmente mostrar a sua devoção e se ajoelhar interiormente diante dele, a sua vida será poupada. Olhei fixamente a fotografia e vi uma luz cegante que envolvia o meu corpo
e o quarto inteiro. O enjoo e os outros sintomas incontroláveis desapareceram. Eu estava curado. Imediatamente senti força suficiente para inclinar-me e tocar os pés de minha mãe. Foi um gesto de reconhecimento por sua fé incomensurável no seu guru. E minha mãe comprimiu a cabeça várias vezes contra o pequeno retrato. Ó Mestre onipresente, agradeço-te por tua luz ter curado meu filho. Compreendi que ela também havia presenciado o resplendor luminoso que havia me recuperado instantaneamente de uma doença quase sempre fatal. Um dos meus bens mais preciosos é essa mesma fotografia que foi dada a meu pai pelo próprio Lahiri Mahashaya. Ela irradia uma santa vibração e o retrato teve origem miraculosa. Ouvi a história contada por Kali Kumar Roy, com o discípulo espiritual do meu pai. Parece que Lahiri Mahashaya tinha aversão a ser fotografado e, sob seus protestos, certo dia tiraram um retrato do mestre com um grupo de devotos, inclusive Kali Kumar Roy. Foi com surpresa que o fotógrafo descobriu que a chapa, que continha nítidas imagens de todos os discípulos, revelou apenas um espaço vazio no centro, onde ele logicamente esperava que aparecesse a figura de Lahiri Mahashaya. O fenômeno foi muito comentado. Gangadhar Babu, discípulo e fotógrafo perito, gabou-se de que o vulto fugidio não lhe escaparia. Na manhã seguinte, quando o guru estava em posição de lótus, um assento de madeira com um biombo por trás, Gangadhar Babu chegou com seu equipamento. Ele tomou todas as precauções para ser bem-sucedido e, escondido, bateu 12 chapas. Em todas, ele encontrou a impressão do assento de madeira com o biombo. Mas, de novo, faltava a figura do mestre. Em lágrimas e com um orgulho despedaçado, Gangadhar Babu apelou ao guru. Passaram-se muitas horas antes que Lahiri Mahashaya quebrasse o silêncio com um significativo comentário. Eu sou espírito. Pode sua câmera fotográfica refletir o invisível onipresente? Vejo que é impossível, mas, Santo Senhor, desejo amorosamente um retrato do seu templo corpóreo. Minha visão era limitada. Até hoje não tinha percebido que o espírito habita plenamente no Senhor. Então regresse amanhã e posarei para você. O fotógrafo novamente focalizou sua máquina. Desta vez, a sagrada figura, não coberta de imperceptibilidade misteriosa, apareceu nítida na chapa. O mestre jamais posou para outro retrato. Pelo menos eu nunca vi outro. A fotografia é reproduzida neste livro. E essa foi a fotografia que Lahiri Mahashaya posou. Toda vez que alguém ia tirar uma foto dele, o lugar parecia vazio. E essa foto foi uma concessão dele, para que os discípulos tivessem uma lembrança.
Os traços fisionômicos de Lahiri Mahashaya, de casta universal, dificilmente indicam a raça que pertencia. A alegria da comunhão com Deus é ligeiramente revelada em seu sorriso enigmático, seus olhos semiabertos para indicar um interesse nominal pelo mundo externo também são semicerrados, revelando sua absorção na bem-aventurança interior. E alheio às insignificantes atrações do mundo, ele estava sempre alerta aos problemas espirituais dos que buscavam a sua generosidade. Pouco depois de minha cura, por meio do poder da fotografia do Guru, tive uma visão espiritual que muito me influenciou. Sentado em minha cama certa manhã, entrei em um profundo devaneio. Que haverá por trás da escuridão dos olhos fechados? Esse pensamento inquiridor entrou com força na minha mente. Esse é Yogananda aos 6 anos de idade. Um imenso clarão de luz manifestou-se instantaneamente na minha visão interior. Divinas figuras de santos sentados na postura de meditação em cavernas nas montanhas passavam como imagens de um filme em miniatura na grande tela brilhante dentro da minha testa. Quem são vocês? Perguntei em voz alta. Nós somos yogis do Himalaia. É difícil descrever a resposta celestial. Meu coração vibrava. Como anseio ir ao Himalaia e tornar-me um de vocês. A visão desapareceu, mas os raios prateados expandiram-se em círculos cada vez maiores, até o infinito. Que maravilhoso esplendor é este! Eu sou Ishvara, eu sou luz. A voz era de nuvens murmurantes. Quero unir-me a ti, e do lento desvanecer-se do meu êxtase divino, ficou-me um legado permanente de inspiração para buscar a Deus. Ele é a alegria eterna, sempre renovada. Esta lembrança perdurou longamente após o dia do arrebatamento místico. Outra recordação da minha infância é literalmente marcante, tanto que carrego sua cicatriz até hoje. Certa manhã, bem cedo, minha irmã mais velha, Uma, estava sentada comigo sobre uma árvore de ninho. Estávamos em nossa casa, em Gorakhpur. Ela me ajudava no estudo da minha primeira cartilha em Bengali, nos momentos que eu consentia desviar minha vista, que ali bicavam os frutos maduros da amargoseira. Queixou-se Uma de um inchaço em sua perna e foi buscar um frasco de unguento. Untei meu antebraço com um pouco de pomada. Por que é que você está esfregando um remédio num braço sadio? Bem, mana, sinto que amanhã vou ter um furúnculo. Estou experimentando um unguento no lugar onde a inflamação vai aparecer. Seu mentirosinho. Mana, não me chame de mentiroso, até ver o que acontecerá amanhã. A indignação tomou conta de mim. E sem se deixar impressionar, Uma repetiu 3 vezes a ofensa.
Uma resolução inflexível soou em minha voz quando lhe disse lentamente: pelo poder da vontade em mim, afirmo que amanhã terei um enorme furúnculo exatamente neste lugar do meu braço. E o seu furúnculo vai estar 2 vezes mais inchado. E a manhã seguinte me encontrou com um robusto furúnculo no local indicado. Eu de uma tinha duplicado suas dimensões. E com um grito, minha irmã correu para a mamãe. Mukunda converteu-se em um adepto de magia negra. Muito séria, mamãe instruiu-me a jamais usar o poder da palavra para fazer o mal. Desde então, sempre me recordei do seu conselho e o segui. Um cirurgião macetou meu furúnculo. Uma cicatriz visível até hoje mostra onde o médico fez a incisão. Em meu antebraço direito existe um constante lembrete do poder existente na pura palavra humana. Aquelas frases simples e aparentemente inofensivas a uma, pronunciadas com profunda concentração, tiveram suficiente força oculta para explodir como bombas e produzir efeitos definidos, embora prejudiciais. Mais tarde, compreendi que o explosivo poder vibratório da fala pode ser sabiamente dirigido para libertar a nossa vida de dificuldades e assim operar sem deixar cicatrizes ou censuras. A nossa família transferiu-se para Lahore, no Punjab. Lá comprei uma gravura da Mãe Divina sob a forma da deusa Kali. Kali é um símbolo de Deus sob o aspecto da eterna Mãe Natureza. A gravura santificou um pequeno altar informal na sacada da nossa casa. Fui tomado pela inequívoca convicção de que todas as orações que eu fizesse naquele lugar sagrado seriam atendidas. Certo dia, de pé na sacada, em companhia de uma, observei 2 meninos empinando pipa. As pipas voavam pelos telhados dos edifícios vizinhos, que eram separados da nossa casa por uma rua extremamente estreita. Por que você está tão quieto, hein? Perguntou-me um, dando-me um empurrão de brincadeira. Estou pensando como é maravilhoso que a Mãe Divina me dá tudo o que eu quero. Suponho que ela lhe daria aquelas 2 pipas ali. Minha irmã riu, caçoando de mim. E por que não? Iniciei silenciosas orações para obtê-las. Na Índia, os meninos fazem competições com pipas cujas linhas são recobertas de cola e vidro moído. Cada jogador procura cortar a linha do seu adversário e uma pipa solta voa sobre os telhados e é muito divertido ir acompanhá-la. Estando uma e eu numa sacada interna, recoberta de telhas, parecia impossível que uma pipa fosse voar e solta viesse cair em nossas mãos. A sua linha naturalmente passaria flutuando sobre o telhado. Do outro lado da estreita viela, os competidores começaram o combate. Uma das linhas foi cortada e imediatamente a pipa flutuou na minha direção. E em razão de uma súbita ausência de brisa, a pipa permaneceu imóvel por um momento. A linha enroscou-se em um cacto que havia no terraço da casa da frente. Um longo e perfeito laço se formou para que eu a pegasse
e passei o troféu para uma. Foi apenas um acidente fora do comum, não uma resposta para a sua oração. Se outra pipa vier até você, então eu vou acreditar. Os olhos negros de minha irmã denunciavam mais assombro do que as suas palavras. Continuei a orar intensamente, e um puxão mais forte do outro jogador causou a brusca perda da sua pipa. Ela veio em minha direção, dançando com o vento, e meu prestativo ajudante, o cacto, novamente prendeu a linha da pipa com um laço suficientemente longo para que o meu braço alcançasse. Então, apresentei o segundo troféu a uma. Realmente a Mãe Divina te escuta. É tudo misterioso demais para mim. E minha irmã disparou a correr como uma corça assustada. As potencialidades infinitas do som derivam do verbo criador, o Om, que é o poder vibratório por trás de toda a energia atômica. Qualquer palavra proferida com clara compreensão e concentração profunda tem um valor materializante. A repetição oral ou silenciosa de palavras inspiradoras provou sua eficácia em sistemas psicoterápicos como o de Coé, e o segredo reside em introduzir um crescendo na frequência vibratória da mente. E essa foi a segunda parte do Autobiografia de Young. Me conta aqui nos comentários se você gostou e se você quer ouvir o capítulo 2 dessa história.